A começar pelo seguinte, vocês vêm à tarde a mudar abaixo de mim, sanções para Moraes em avaliações. Isso foi o que disse o secretário de Estado Marco Rubio. Marco Rubio, ele que assumiu interinamente durante um período, também a Secretaria de Segurança Nacional dos Estados Unidos, o Conselho de Segurança Nacional. O comentário veio quando ele foi perguntado a respeito do Brasil, hoje mais cedo, pouco antes da gente entrar ao vivo, isso foi há cerca de 1 hora atrás, 2 horas atrás, foi questionado a respeito em uma audiência do Congresso dos Estados Unidos. Nós temos, então, a pergunta feita a Marco Rubio e ele respondendo. Vamos conferir. I want to switch to Brazil, if I may. Mr. Secretary, as you're certainly aware, the alarming human rights decline in Brazil. We've seen pervasive censorship, political persecution targeting the entire opposition, including journalists and ordinary citizens. What they're now doing is an imminent politically motivated imprisonment of former President Bolsonaro. This crackdown is extended beyond Brazil's borders, impacting individuals on U.S. soil. The 2023 Financial Times article actually talked about this. What do you intend to do, and would you be looking at Supreme Court justice sanctioning of Alexandra de Moraes under the Global Magnitsky Act? That is under review right now, and it's a great possibility that will happen. Thank you so much, Mr. Secretary. With that, I yield back. Bom, muito bem, a gente ouviu então a pergunta feita a ele citava o artigo do Financial Times de 2023 e a gente vai também cobrir na sequência o que vem perifericamente a isso e também o que acontece agora. A Lei Magnitsky Global é uma sanção que pode ser prerrogativa do Poder Executivo nos Estados Unidos e basicamente é chamada a tal da pena de morte financeira. O Office of Foreign Asset Control, OFAC, o órgão responsável, cai em cima das contas da pessoa e de pessoas que estejam eventualmente ligadas a ela. É uma sanção que vem lá de 2016, ligada também ao advogado Sergei Magnitsky, que sofreu muito também por denunciar violações de direitos humanos na Rússia. A gente traz um pouco do background e do assunto periférico em torno disso. Marco Rubio já tinha dado um indício de que prestaria mais atenção na América do Sul. Ele, ou melhor dizendo, na América Latina como um todo. Ele é o primeiro secretário de Estado a ser descendente de latinos, os pais dele são sobreviventes do regime comunista cubano. Ele que cresceu nos Estados Unidos também carrega, então, essa herança. A gente resgata o seguinte também, essa é a publicação do Marco Rubio que foi feita quando do cancelamento do X no Brasil. Ele trouxe essa publicação, isso é um tweet curto, mas vinha acompanhado de um press release, um link para um pronunciamento mais longo. Ele divulgou o seguinte à época. Há algum tempo ouço falar da campanha de censura governamental em andamento no Brasil e a recente decisão de proibir o X é a mais recente manobra do juiz Alexandre de Moraes para minar as liberdades básicas, para o bem das liberdades básicas de nosso relacionamento bilateral. O Brasil deve retificar essa medida autoritária. O banimento do X no Brasil, sob a administração Lula, levanta sérias preocupações sobre a liberdade de expressão e o alcance do judiciário. Ele também citou preocupações anteriormente quanto aos laços do Brasil e a forma como o Brasil lidava com a Venezuela e o regime de Nicolás Maduro e sobre como seria o equilíbrio entre os Estados Unidos e o Partido Comunista Chinês da perspectiva estratégica. Esses foram comentários antes dele ser secretário de Estado, que lá é equivalente ao cargo de ministro das Relações Exteriores, comentários proferidos quando ele ainda era senador. Passou um longo tempo no Senado, também envolvido em comitês que lidavam com segurança, com inteligência e com relações exteriores. A gente traz também mais algumas das questões que permeiam tudo isso, porque além da visibilidade internacional que vem com o bloqueio do X e algumas das matérias no exterior, isso também passa por um esforço de direitistas brasileiros para comunicar a perspectiva deles a respeito do que acontece no Brasil para republicanos e outros parlamentares nos Estados Unidos. Esse é um trabalho que já vem de algum tempo. A gente resgata alguns dos pontos que a gente já cobriu anteriormente para tentar dar um panorama para o público do que antecede essa sequência de eventos. Então a gente tem aqui na apuração uma coletiva no House Triangle. É uma espécie de púlpito que fica na frente do Congresso dos Estados Unidos, onde frequentemente há coletivas de imprensa. Então, em março de 2024, houve uma coletiva ali nesse House Triangle a respeito do assunto. Foi talvez a primeira viagem de maior magnitude. E ali se via jornalistas brasileiros que citam perseguição, cancelamento de contas de passaportes, Paulo Figueiredo, Alan dos Santos, alguns outros e alguns parlamentares direitistas brasileiros. Depois, em 7 de maio, uma audiência na Câmara dos Estados Unidos intitulada Brasil, a crise da democracia, liberdade e do Estado de Direito. Ali veio também uma série de denúncias, além de uma delegação brasileira acompanhar as pessoas que estavam depondo. Os depoentes incluíam os chefes de Rumble, o jornalista Michael Schellenberger e o jornalista brasileiro Paulo Figueiredo. Chris Pavlovski, então, aqui vejo na apuração, CEO da rede social Rumble. Depois disso, a coisa se intensificou com o banimento do X em agosto de 2024. Foi um momento onde mesmo foi citado por Elon Musk que havia preocupações quanto à questão da segurança dos funcionários no Brasil e que trouxe muita atenção internacional. Em particular, a gente viu mesmo o pronunciamento de Marco Rubio, antes enquanto senador, vindo na onda dessa crise.
Recentemente, a gente tem mais alguns incidentes que suscitaram o debate público, que suscitaram a cobertura da imprensa. Em particular, o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, disse que, segundo ele, temendo que seu passaporte fosse apreendido ou que de alguma forma houvesse alguma restrição ao trabalho que ele realiza no exterior, ele acabou decidindo por se exilar nos Estados Unidos, se autoexilou nos Estados Unidos, disse que não retornaria ao Brasil, ele abdicou de cumprir a função como deputado e disse que estaria ali para esclarecer questões, conscientizar a respeito de 8 de janeiro e outras pautas da direita brasileira. Isso também é algo que permeia isso, afinal de contas ele teve contato com alguns parlamentares dos Estados Unidos. É um dos fatores a ser levado em consideração. Diante desse cenário, a gente cita ainda também um processo que foi aberto nos Estados Unidos envolvendo não só o Rumble, se a gente citava o Chris Pavlovski agora há pouco, mas a própria empresa da família de Donald Trump. Hoje em dia, quando o presidente ele transferiu as ações para o filho, para o Donald Trump Jr., mas ainda é a empresa dele, a Truth Social. Então, a rede social de Trump, o Trump Media Group, que também hospeda junto ao Rumble os vídeos, por isso o processo entrou com uma ação contra o CPF de Alexandre de Moraes, porque entendia, entrou diretamente contra o ministro, não contra a Suprema Corte. Mas houve essa ação conjunta por entender que a forma como as ordens judiciais estavam sendo encaminhadas para essas redes não estava sendo de acordo com o MLAT, com o acordo que regula como isso deve acontecer entre o Brasil e os Estados Unidos. A gente aguarda para ver os próximos desdobramentos, a gente tem aí a foto, mas vale também citar o timing. Isso acontece em meio ao julgamento que foi citado na perspectiva desse republicano como ilegal e irregular, o representante Mills, que questionava o Marco Rubio. Isso acontece também em meio a julgamentos a respeito de uma alegada trama para um golpe de Estado no Brasil. A gente continua observando, mas eu pedi que a nossa apuração resgatasse também como esse assunto tem ganhado notoriedade internacional. Parece ser também uma perspectiva interessante para que o público tenha. Então a gente tem aqui algumas das manchetes que passaram por isso recentemente. Se a gente tem, a gente pode colocar na tela. Vamos lá então. Isso foi talvez uma das primeiras quando esse assunto começava a ganhar mais notoriedade internacional. Isso foi no New York Times, ainda quando das eleições de 2022, quando partisse do primeiro para o segundo turno. Para defender a democracia, a principal corte do Brasil está indo longe demais. E o New York Times é um jornal que teve uma cobertura relativamente simpática, ou pelo menos tentando compreender muito mais a perspectiva do STF do que dando voz talvez a direitistas brasileiros. Entretanto, esse era um questionamento que havia ali na época e que também trazia em pauta a questão de eventual abuso de autoridade e do questionamento sobre a autoridade da Suprema Corte. Seguindo, a gente tem o seguinte, The Economist e Financial Times, até o congressista citava uma matéria de 2023, e está escrito aí no The Economist, o juiz que iria governar a internet, Alexandre de Moraes do Brasil, está em uma cruzada contra a extrema-direita ao cortar discurso online. Outras matérias, a gente tem aqui mesmo o Financial Times, o juiz brasileiro que está enfrentando o Musk, tudo isso também ganhou muita notoriedade, como eu disse, a partir da questão do X. A gente cobriu, então, o assunto perifericamente. Perifericamente, eu digo no sentido da gente entender o entorno, entender todo o contexto que vem em volta disso. E o julgamento também, citado como ilegal no exterior enquanto acontece, pode ser algo a ser observado pelo público e a gente vai continuar observando na nossa cobertura conforme isso se desdobra. Eu vejo que tem muita gente chegando na transmissão agora. Você que não acompanhou essa primeira reportagem que abordava o assunto, que estava aqui na capa do vídeo, pode voltar a barrinha para a gente encerrar. Para você que chega agora, que quer ver o que aconteceu, vou pedir que a gente reproduza novamente, então, a pergunta que houve em uma audiência do Senado, isso foi há horas atrás, respondida pelo secretário de Estado dos Estados Unidos, o cargo que equivale lá ao ministro das Relações Exteriores, quanto a Alexandre de Moraes. Vamos conferir. I want to switch to Brazil, if I may. Mr. Secretary, as you're certainly aware, the alarming human rights decline in Brazil. We've seen pervasive censorship, political persecution targeting the entire opposition, including journalists and ordinary citizens. What they're now doing is an imminent politically motivated imprisonment of former President Bolsonaro. This crackdown is extended beyond Brazil's borders, impacting individuals on U.S. soil. The 2023 Financial Times article actually talked about this. What do you intend to do, and would you be looking at Supreme Court justice sanctioning of Alexandra de Moraes under the Global Magnitsky Act? That is under review right now, and it's a great possibility that will happen. Thank you so much, Mr. Secretary. With that, I yield back. Uma grande possibilidade de que isso vai acontecer. Ouvimos então Marco Rubio a respeito do assunto. Como eu disse, tem muita gente que parece estar chegando na live agora. Convido vocês a voltarem e assistirem a reportagem completa. A gente exibia esse clipe e também passava pelo assunto, pelos fatos que circundam o assunto, tentando dar contexto para o público. A gente aguarda os próximos capítulos e vamos ver o que acontece. Um timing muito interessante, como a gente citou, enquanto acontece também o julgamento que envolve a alegada trama golpista no Supremo Tribunal Federal. As audiências em curso.